Olá, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui mais um dia para meditarmos a Filoteia de São Francisco de Sales. Estamos entrando então no sexto capítulo da primeira parte da introdução à vida devota. E esse trecho está denominado da primeira purificação, que é dos pecados mortais. Lembra que ontem nós começamos a meditar sobre essa questão da depuração da alma, do quanto é fundamental a gente passar por esse processo de purificação para vivermos uma vida devota. E ele vai dizer então que essa primeira purificação que precisamos fazer é do pecado, em especial do pecado mortal, porque ele nos tira a graça, ele nos tira a vida da alma. Então ele vai dizer, a primeira purificação que é preciso fazer é do pecado. O meio de fazer é o santo sacramento da penitência. Então ele está falando do sacramento da confissão. Então a gente já sabe, né, que na quaresma é um tempo oportuno para que a gente confesse. Nós devemos nos confessar com frequência, né? Mas em especial na quaresma, nós devemos ter mais atenção ainda para a confissão. E aí ele vai falar assim, olha, precisamos arrumar então um confessor digno, né? Então ele já vinha falando para a gente do diretor espiritual, pode ser o diretor espiritual, ou se você ainda não tem, ele fala um bom confessor, um confessor digno, para que possas, né, ser conduzido ali na sua consciência. A gente sabe que a confissão ela vai ser válida independentemente do padre, tá? Não estou querendo que você seja tão seletivo para isso, mas ele está falando assim: arrume um confessor mais digno que possas. Então, é uma dica que São Francisco de Sales dá. Por quê? Porque o que ele vai propor aqui não é uma mera confissão, tá? Ele vai propor algo a mais. Por isso que ele fala: um confessor mais digno que possas, alguém que vai compreender esse movimento espiritual que você está tentando fazer. E ele vai convidar você então a pegar algum livro que conduza um bom exame de consciência. Então você pode procurar em algum livro que te conduza a fazer um bom exame de consciência. E esses livros, então, vão te ajudar a meditar. E ele fala assim: medite os pecados que você cometeu desde quando você começou a tomar consciência, tá? Quando você começou a ter razão, ou seja, quando você começou a pecar. A partir do momento que você tem a reta razão, que você consegue, né, está pronto ali, por exemplo, para o sacramento da comunhão, da Eucaristia, então ali você já está na idade da razão. A partir desse momento, quais foram os pecados que você cometeu? Você começar a meditar sobre isso. Nossa, mas eu tenho, né? Eu, por exemplo, eu tenho 38 anos, eu vou meditar todos os pecados da minha vida. É isso que São Francisco de Sales está convidando. Claro que você não vai conseguir fazer isso com a mesma facilidade que você tem de fazer a da confissão do mês. Mas ele faz esse convite para você, porque ele fala assim: eu quero que você vá juntando isso daí e comece a perceber as suas disposições viciosas, aquilo que está viciado na sua consciência. Ele fala assim: eu quero que você mesmo deteste essas tendências. Ele falou ontem para a gente ter calma com as imperfeições, tá? Ou seja, são inclinações ruins nossas, mas ele está falando do pecado em si já. Ele fala: detesta-o. E ele fala assim: olha, que pelo pecado. Perdão. Ele fala assim: ó, vamos considerar 4 coisas. Ele fala: 4 coisas são necessárias, e aqui ele vai ser bem duro. Vai ser uma verdade dura, que às vezes os nossos ouvidos modernos não estão muito acostumados. Ele fala: considere 4 coisas, que pelo pecado perdeste a graça de Deus. Eu sei que você sabe isso pela catequese, mas quando você comete um pecado, em especial um pecado mortal, ou às vezes que você cometeu na sua vida, você tem consciência que você perdeu a graça de Deus? Sabe, é cruel, parece que Deus não me ama. Não, não é Deus que não nos ama, Ele nos ama. Mas nós não o amamos. E por isso nós perdemos a sua graça e a sua amizade. Não foi por iniciativa dele. Tanto que ele nos deu o sacramento da confissão exatamente para que a gente tenha uma porta de retorno. Então a primeira coisa, você tem que ter consciência que quando você está em pecado mortal, você perde a graça de Deus. Segundo, quando você está em pecado mortal, você desistiu do paraíso. Então, isso é muito importante a gente pensar, né? Se a gente fala tanto, é tão bonito, né? Assistir o filme de São Felipe Neri, quanta gente cantando Eu Prefiro o Paraíso. Então a gente vai nas missas e fala concedei-me o convívio dos eleitos.
A gente fala, ai, céu, lindo céu é o lugar. E a gente vai falando dessas coisas. Ah, fulano morreu e está no céu. Ah, eu vou para o céu. O meu lugar é o céu. Eu sou estrangeiro aqui. Quantas vezes a gente já cantou essas músicas? Quantas vezes a gente fala disso como se fosse o nosso destino óbvio? Mas ao mesmo tempo a gente peca. E às vezes peca mortalmente com uma facilidade. E esse ato, as nossas ações falam, esse ato diz que a gente está desistindo do paraíso. Eu não estou falando de um simples pecado venial, tá? Não estou relativizando o pecado venial, mas eu não estou falando só do pecado venial. Estou falando do pecado mortal. Quando a gente cai no pecado mortal, a gente desiste do paraíso. A gente aceita o inferno. Ele fala que esse é o terceiro ponto, aceita o inferno. Então a gente não tem que buscar o céu por medo do inferno. Mas a gente tem que pensar que muitas vezes as nossas ações e uma ação de um pecado mortal é sim aceitar a pena do inferno. Eu sei que é duro falar isso, mas eu preciso falar a verdade para você. Eu não quero que você descubra ao final da vida. Você precisa saber disso agora. E toda pessoa, se você ama uma pessoa que está na beirada de um precipício, correndo o risco de cair, o que você faz? Você vai até lá alertá-lo do perigo, você vai tentar trazê-lo de volta. É isso que São Francisco de Sales está fazendo aqui. E por fim, ele fala: quando você cai em pecado mortal, você está renunciando ao amor eterno de Deus. Você já pensou? O inferno não precisa ter fogo. O inferno não precisa ter um diabinho cutucando a gente. Basta que o inferno não tenha Deus. E esse já será o maior dos sofrimentos. Olha, renunciar ao amor eterno de Deus. E ele fala, né? Bem vês, Filoteia, que eu não estou falando de uma mera confissão, eu estou falando de uma confissão geral. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso. Confissão geral é uma prática espiritual de você confessar todos os pecados da sua vida. Ah, Fabiana, mas eu já confessei. São Francisco de Sales vai dizer, olha, eu sei que nem sempre é necessário fazer uma confissão geral. Não é necessário, muitas vezes, mas eu julgo que será de extrema vantagem neste começo. Por que ele explica? Ele fala assim, quando a gente faz as nossas confissões, sei lá, não sei se você faz semanal, você faz quinzenal, você faz mensal, mas muitas vezes a gente faz confissões apressadas. Ele fala aqui, olha, quantas vezes a gente faz confissões repletas de defeito? Não se faz a preparação, sabe? Às vezes você está na fila da confissão, aí o pessoal até entrega um papelzinho, você nem olha, nem reflete sobre seus pecados. Às vezes você fala só o que está na cabeça, o que vem na hora, você não meditou com calma aquele período. Se você tinha pecado mortal, você não enumerou as quantidades, você só falou geralzão. Quantas vezes você misturou a confissão com desabafo, com desculpas? E ele fala assim, olha, muitas vezes não faz a contrição, você não pensou realmente no seu pecado e falou, eu estou arrependido. Não, eu vou confessar porque a consciência é pesada, mas não no sentido de eu não quero fazer de novo. É só porque eu preciso estar com a ficha limpa, né? E ele vai falar aqui também, olha, muitas vezes a gente peca com uma vontade oculta, a gente vai confessar com uma vontade oculta de voltar ao pecado. E ele diz, nossa, mas como assim, Fabiano? Se eu vou confessar, eu não quero voltar ao pecado. Sim, muitas vezes a gente não declara isso e a gente não pensa isso diretamente. Mas os nossos atos, mais uma vez, falam. Muitas vezes a gente peca, confessa e volta para a ocasião. Então, eu sei que se eu ficar de papinho mole com tal menina, eu posso cair no pecado. Eu sei que se eu ficar seguindo certos perfis da rede social, eu posso cair no pecado. Eu sei que eu, quando junto com aquela minha amiga lá, eu começo de fofoquinha e caio no pecado. Então, assim, você sabe que existem ocasiões, e se você não está disposto a evitar as ocasiões, você está com uma vontade oculta de voltar ao pecado. Muitas vezes você não emprega os meios. Tá bom, eu pequei contra a gula, e agora eu volto ao normal. Eu não penso, nossa, eu tenho que me moderar, eu vou tentar fazer toda a refeição, fazer uma pequena mortificação, eu vou sempre sair um pouquinho da mesa, um pouquinho de fome, né? Porque sempre tem aqueles 10 minutinhos, quando passa os 10 minutinhos, você fala, nossa, eu já estou satisfeito mesmo. Então você vai
empregar os meios, ou ouvir uma palestra sobre esse pecado, sobre essa dificuldade, para ver como que eu saio disso, sabe? Empregar os meios. Ele fala assim, e em todos esses casos é de necessidade a confissão geral, para tranquilizar a alma, ou seja, você saber que você realmente confessou adequadamente os seus pecados. Isso aqui não é desconfiar da misericórdia de Deus, é confiar na misericórdia de Deus através do sacramento da confissão. Eu não quero deixar aqui ninguém escrupuloso. Meu Deus, será que eu fiz uma confissão errada? Olha, primeiro ponto é preparar-se para uma confissão geral. Não precisa fazer isso amanhã, tá? A gente vai ter uma série, acho que uns 10 temas ainda, até São Francisco de Sales nos preparar para uma confissão geral, tá bom? Mas eu quero que você já comece a pensar nisso, que a gente já comece a pensar, cara, acho que nessa quaresma, qual padre será que seria bom para atender uma confissão geral, que vai entender do que São Francisco de Sales está falando aqui, não vai me puxar a orelha, tá confessando de novo, tá? Infelizmente, assim, nem todo mundo conhece isso aqui que a gente está meditando, tá? Então, você vai usando esse tempo para pensar, vai rezando e preparando o seu coração para ter uma contrição também mais perfeita, para poder fazer essa confissão geral da forma que deve. Então ele fala assim, a confissão geral vai aumentar o conhecimento, o nosso autoconhecimento. Vai também provocar uma salutar confusão da nossa vida passada. Vamos olhar, nossa, olha que bagunça que era. Vai também nos fazer admirar a misericórdia de Deus, vai acalmar os nossos corações e reanimar o nosso espírito, despertar em nós os bons propósitos, né? Então, eu tenho certeza que se você fizer, vai despertar em você os bons propósitos. Puxa vida, olha, cara, eu preciso ser santo, eu não quero ter que fazer uma confissão tão recheada assim novamente. Ela abre-nos o coração para nos declararmos com maior confiança nas confissões seguintes, tá? Então, para que você reacenda a sua dedicação ao sacramento da confissão e confesse direitinho. Então, eu vou ler o finalzinho que ele fala aqui, falando, pois, de uma renovação geral do nosso coração e de uma conversão universal da nossa alma a Deus por meio da vida devota, quer-me parecer, ó Filoteia, que tenho fundada razão para te aconselhar esta confissão geral. Então, nós já pedimos ao Senhor que nos dê a graça de um coração contrito, um coração aberto para entender as nossas faltas, os nossos pecados, para entender também o tamanho da sua misericórdia para conosco. Pedimos que o Espírito Santo desperte a nossa consciência, para não só dizermos alguns comportamentos negativos que nós fizemos, mas para realmente arrependidos confessarmos os nossos pecados diante do sacerdote ao qual Cristo deu o poder de nos perdoar. Então pedimos isso pela intercessão da Virgem Maria, pedimos isso pela intercessão de São Francisco de Sales. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã na nossa meditação diária.